Olá, amigos. Eu estou com a Bíblia Sagrada aberta no capítulo 15 de Gênesis. E há uma pergunta aqui, inclusive poderíamos nominar o evento, uma parte do evento, dentro do capítulo 15 de Gênesis, chamando de a pergunta de Abraão e a resposta de Deus, ou a persistência de Abraão, a resignação do patriarca Abraão. O que nós temos aqui? Eu leio aqui no versículo 7 do capítulo 15, a parte final do versículo. Está escrito assim, versículo 8, está a parte final. Como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? O que é isso? Vejam bem, logo após a chamada de Abraão, e quando eu falo de Abraão, eu estou falando da maior referência de salvação eterna nas páginas do Velho Testamento, através da fé. O exemplo ímpar, o grande exemplo de Abraão. Quando eu adentro o capítulo 15, o que eu tenho aqui dentro? O Abraão acaba de receber a chamada e atender, dizer sim a Deus, e Deus lhe dá uma visão extraordinária, pertinente à terra que seria entregue a Abraão, porque na chamada Deus faz-lhe uma promessa, a promessa de entregar-lhe uma terra, um território. Mas quando começa o capítulo 15 de Gênesis, você percebe que Abraão está muito preocupado, porque ele está muito avançado em idade. Ele não tem filhos, sua mulher era impossibilitada de gerar filhos, e ele está preocupado porque trata-se de um homem rico, era um homem rico, muito rico, e ele tinha um servo muito fiel, chamado Eliezer. E ele vira-se para Deus e pergunta ao Senhor. Ele pergunta com base nas promessas que Deus está lhe fazendo. Com base nas promessas. Deus está prometendo-lhe um território, e o Senhor vai mais além. E essa terra que será doada a ele, o Abraão, e seria extensiva aos descendentes dele. Mas ele não tinha filhos. Ele tinha um amigo muito chegado a ele, um servo, era servo dele, um moço de Damasco, na Síria, que convivia com Abraão. Ele pergunta ao Senhor, mas como? O meu servo, o Damasceno Eliezer, como que será? O Senhor olha para ele está preocupado, porque toda a sua riqueza, todos os seus patrimônios serão transferidos. Na concepção dele, o Abraão, seriam transferidos para o Damasceno, o moço chamado Eliezer, que era o administrador dos negócios de Abraão. E Deus promete a ele, Abraão, no ato, que ele, Abraão, teria um filho. E que esse filho, sim, seria o herdeiro de toda a riqueza dele, o patriarca Abraão. Mas tudo isso que eu estou lhe falando, isso ocorreu através de uma visão. Deus está conversando com ele através de uma visão. Ele está vendo a terra. Ele está no território de Canaã. E aí
quando o Senhor lhe faz a promessa de que aquela terra seria totalmente dele, aí ele faz uma pergunta a Deus. Essa pergunta está no final aqui do versículo 8, quando ele diz: como saberei que hei de herdá-la? Neste momento, o Senhor vira-se para o Abraão e lhe determina: vá, busque, traga aqui uma bezerra de 3 anos de idade, traga-me uma cabra de 3 anos de idade, traga-me também um carneiro de 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Preste atenção que essa determinação de Deus vem em decorrência da pergunta dele. Praticamente a terra já é dele. Mas ele pergunta: como é que eu vou saber que hei de herdar, essa terra? Então o Senhor manda que ele edifique um altar, determina-lhe os animais que seriam colocados em cima deste altar. Não foi absolutamente fácil a Abraão achar esses animais com 3 anos de idade. Então não seria aconselhável Abraão trazer animais acima de 3 anos e nem abaixo de 3 anos. Então isso certamente gerou um sacrifício para Abraão. Mas ele trouxe, dias mais tarde, ele traz naquele mesmo lugar. Ele edifica um altar de pedras, pega esses animais, ele traz os animais, ele limpa esses animais, mata-os, pega os animais maiores, no caso a bezerra, a cabra e também o carneiro de 3 anos, cada um. Ele separa esses animais em 2 bandas, uma banda virada para outra, e os coloca em cima do altar. Pega os 2 animaizinhos, as 2 aves, a rolinha e a pombinha, mata essas aves e as coloca em cima do altar sem cortá-las ao meio. Ele colocou de forma literal, em cima do altar. Isso era início de dia, isso era começo de uma manhã. E ele improvisa um banco de pedra. E ali ele senta e fica esperando, porque entendia ele que uma vez que o sacrifício estava todo sobre o altar, tudo estava feito conforme a vontade de Deus determinada a ele. Então, na concepção dele, Deus viria de imediato para receber o sacrifício. Isso na concepção dele. Só que ele não sabia que ele ficaria ali cerca de quase 18 horas. Ele não sabia disso. Porque amanhã do dia, amanhã daquele dia, ela vai saindo e ele percebe que Deus não vem a ele. Aquilo que eu diria aqui no Brasil, aqui onde eu estou, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e Deus não se manifesta. O sol manifesta-se escaldante sobre aquele lugar. Cai muito calor em cima da pessoa do patriarca, em cima de seu sacrifício, e ele está preocupado, porque Deus não fala. Ele está preocupado porque não há uma manifestação de Deus. Ele está muito preocupado, ele está convivendo com o silêncio de Deus. Não é fácil. Ele não sabia que era a primeira parte de uma provação a enfrentar naquele dia. Ele não sabia. E a primeira parte
dessa jornada de provações era exatamente conviver com o silêncio de Deus. E eu abro um parênteses para falar aos amigos que se alguém nunca experimentou conviver com o silêncio, a convivência com o silêncio de Deus é um terror. Não é fácil, porque por mais que estejamos bem com Deus, diante de Deus, por mais que a nossa vida esteja em comunhão com Ele, mas o silêncio dele faz-nos pensar que há alguma coisa entre eu e Deus. Em dias de provações, o silêncio de Deus faz-me imaginar que entre eu e Deus a comunhão está cortada. Deus não fala. Eu estou há quase 4, 5 horas com um sacrifício perfeito, determinado por Ele, em cima de um altar, e Deus não comunica-se comigo. Deus não comunica-se comigo. Imagine a fragmentação mental do patriarca. Está sozinho diante de um altar, mas imagine a fragmentação mental, pensando para cima, pensa para baixo, pensa para os lados, para trás, para frente, e questionando: o que está havendo entre eu e Deus? Fiz tudo de acordo com a vontade do Senhor? Eu estou falando isso porque há muitas pessoas enfrentando esse tipo de provação, que é o silêncio de Deus. Deus num culto, dentro de um templo evangélico, Deus fala a todos, menos a você, menos a ti. Pessoas recebem mensagens proféticas, recebem promessas de Deus através de dom de profecia, Deus usando alguém, mas nunca nada a você. Incrível que às vezes, até mesmo numa reunião entre 3, 4 pessoas, numa reunião de culto a Deus, a gente não é convidado sequer para fazer a oração naquele lugar. E aí começamos a imaginar que realmente estamos excluídos da presença de Deus. E Abraão enfrentou isso durante toda a manhã. O sol causticante sobre ele. O silêncio, o terrível silêncio de Deus. Terrível silêncio de Deus. Toda aquela manhã foi isso aí. E quando a parte da tarde surge, o que acontece? Abraão está cansado. Ele está cansado. A mente desse patriarca estava cansada. Estava cansada a mente. Estava desgastado. Estava exposto. Sol quentíssimo. E ele, segundo a Bíblia Sagrada aqui, dentro do contexto do capítulo 15, segundo a Bíblia, ele dorme. Há um cansaço natural. Ele dorme. E ele não sabia que agora ele experimentaria um outro tipo de provação. Já estava enfrentando a provação em nível de silêncio de Deus. Agora eu vou enfrentar um outro tipo de provação. Que tipo é esse? Ele está dormindo sentado. Quando ele ouve barulho de asas nas proximidades dele. E ele abre os olhos e percebe que abutres estão sobrevoando o sacrifício dele. São aves da família de urubus. Estão sobrevoando o sacrifício dele. E ele levanta-se de seu banquinho de pedra e sai correndo atrás daquelas aves, não permitindo que elas colocassem suas garras sobre o sacrifício. Porque se uma ave daquela colocasse suas garras imundas, estragadas, sobre um daqueles sacrifícios, com absoluta certeza, Deus simplesmente não aceitaria mais aquele sacrifício. Então ele passa uma tarde inteira
espantando abutres, espantando urubus. É uma tarde inteira, porque ele sentava no banquinho dele e outra vez mais vinha o sono, e logo em seguida as aves persistentes ali, no afã de tocar naquela carne que estava em cima do altar edificado pelo patriarca Abraão. Aqui outra vez mais nós abrimos, porque eu falei ali atrás, o silêncio de Deus, mas agora eu estou espantando urubus. Agora eu estou espantando aves imundas que querem tocar no meu sacrifício, que querem invalidar meu sacrifício. E o sacrifício que nós temos agora, hoje, aqui, você aí que está me vendo, o sacrifício que você está carregando são promessas que Deus fez a você. Meses e anos se passaram, as coisas não acontecem, né? E há pessoas que até nos recriminam, há pessoas que nos recriminam, há pessoas que dizem que isso não vai acontecer, que não adianta ficar dentro de templos evangélicos todos os dias em busca da vitória, porque o tempo passou, enfim. Sempre haverá pessoas em nível desses abutres que aqui estou falando, que tentarão macular o sacrifício que eu carrego comigo aqui agora. Deus falou, embora esteja eu enfrentando o silêncio de Deus, já estou enfrentando o silêncio dele, e agora esteja eu também agora, espantando urubus. Você olha para a Bíblia Sagrada e você percebe a persistência de Abraão em permanecer ali. Não está sendo um dia fácil, mas ele está persistindo. Então eu termino essa segunda, falando a respeito dessa segunda parte, que aí você está convivendo com o quê? Convivendo com aquilo que eu chamaria de momento em que estou espantando urubus, estou enxotando urubus, mandando urubus embora para que meu sacrifício seja mantido, para que o meu sacrifício possa realmente ser aceito por Deus. Mas a Bíblia diz aqui, ó, os escritos dizem que vem a tarde cai dentro daquele ambiente ali. O Abraão está sentado, ele não sabia também que viria uma terceira parte. Eu já estou convivendo com o silêncio de Deus, eu passo uma tarde toda enxotando urubus, abutres, que querem tocar no meu sacrifício, e eu preciso e devo preservá-los para que Deus os aceite. Agora, vindo a tarde, a Bíblia está dizendo, caindo a tarde, veio a noite naquele lugar, e Abraão teve um imenso medo. Medo de quê? Ele teve medo da noite que chegou e dos animais predadores que com a noite viriam em busca do sacrifício deles e de sua própria vida. Ele estava numa escuridão, num lugar deserto, uma escuridão medonha, sofrendo, repito, a fragmentação mental continua, muito mais ainda agora, porque não é mais manhã, agora é noite. Estou no mesmo lugar e Deus não fala. Não convivo mais. Os urubus, a parte dos urubus está afastada, mas agora é a noite fechada. O medo, o pavor, porque os predadores que ali estavam próximos a ele, chacais, lobos, predadores da noite, certamente viriam à noite em busca do sacrifício de Abraão. E Abraão dormiu. Ele dorme. Outra vez mais dorme. Ele já é encontrado dormindo na parte da tarde. Agora à noite, naturalmente, dormiria. Ainda mais um homem extremamente cansado como estava o Abraão. Está vindo de uma manhã, a mente está totalmente fragmentada. Paira na cabeça dele muita coisa. E ele agora dormindo
antes do encerramento daquela noite, da vigília daquela noite, né? Ele é visitado por Deus. Deus o chama pelo nome. E quando ele abre os seus olhos, a glória de Deus estava ali, naquele lugar. E Deus olha para ele e convida-o a olhar para o céu e contar as estrelas. Se haveria possibilidade dele, Abraão, contar as estrelas no céu. E ele sabe, não, Senhor. E o Senhor conduz a mente dele, do Abraão, até o mar, a areia do mar. E manda que ele conte os grãos de areia numa praia do mar. E ele diz que não é possível. E o Senhor lhe diz: assim será a tua descendência nesta terra. Assim será a tua descendência nesta terra. E o Senhor termina dizendo a Abraão, isto é, respondendo a pergunta que o Abraão fizera dias atrás. O Senhor vai responder a pergunta agora. Ele perguntou: como saberei que hei de herdá-la? Deus determina a ele montar todo aquele altar, todo aquele sacrifício em cima do altar, passar por essa provação, em três tipos de provação terríveis: o silêncio de Deus, enxotando urubus e o medo da noite fechada. E agora o Senhor, após tudo isso, o Senhor lhe responde, dizendo: a terra é tua. Esta terra é tua e dos teus descendentes. Naquele momento, o Abraão ouviu um barulho ao lado. Ele olhou na direção do lugar de onde vinha o barulho. Segundo a Bíblia Sagrada, uma fornalha de fogo desceu do céu. Em algumas traduções, em algumas versões bíblicas, fala forno. Outras, mais antigas, fornalha de fogo. Fornalha de fogo desceu sobre todos os sacrifícios. E labaredas de fogo alimentavam-se do sacrifício de Abraão. A terra é tua. Você vê, eu costumo dizer o seguinte: há ganhos, ou melhor dizendo, há propostas de pessoas, propostas de pessoas efetuadas a um cristão evangélico. Muitos simplesmente ou rejeitam de imediato ou pedem um tempo para orar, e é proposta de bênção. São propostas de vitória. Algumas doações, propostas ou que chegam a nós, aí está o risco, porque de eu perguntar se é ou não de Deus, ou eu vou buscar um sinal de Deus para saber se Deus está ou não nesse negócio. A bênção, ela não, eu acredito, ela não irá embora. Mas a bênção que eu poderia receber hoje, vou receber daqui a algum tempo, porque eu fiz uma pergunta a Deus. Quando na realidade, porque o Senhor disse a ele: a terra em que você pisa, a terra em que tu pisas, é tua e dos teus descendentes. Como saberei eu que hei de herdar essa terra? Então, depois de todo esse processo, porque de imediato o Senhor mandou ele preparar o sacrifício. E agora, depois que tudo isso ocorre, depois de uma provação terrível, uma manhã inteira de provações, uma tarde inteira de provações, quase toda a noite de provação, agora o Senhor está manifestando outra vez mais o Senhor manifesta-se ao patriarca e confirma: a terra é tua, a bênção é tua, em nome de Jesus. Amém?